Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da Jornada da Microbiota. Estou muito feliz em ter vocês aqui novamente. No episódio passado, eu contei um pouco da minha história, como o meu caminho cruzou da microbiota intestinal e como eu fui aprendendo a traduzir essa ciência para a prática clínica. E a gente sabe que microbiota intestinal, como eu falei, é um tema que a gente tem que ficar o tempo todo antenado às novidades. É uma ciência nova que a gente tem que se atualizar o tempo todo. Tem coisas que eu aprendi lá naquela época que eu contei para vocês do mestrado, que eu estudei bastante, que hoje em dia já mudaram aqueles conceitos. Então você também não pode ter muitos apegos a conceitos fixos, não é? Igual estudar uma bioquímica, que é aquilo e acabou. Então tem que ter essa cabeça aberta para isso. E na hora que você aprende a usar as ferramentas, uma coisa que me traz muita satisfação hoje em dia são os testes de microbiota, porque eu utilizei lá na minha tese, que eu falei para vocês, eu utilizei o teste de sequenciamento, porque o que eu queria fazer? Eu queria ver a microbiota dos pacientes pré e pós a cirurgia bariátrica. Então a gente fazia como se fossem os testes de microbiota pré e pós. E daí há toda aquela interpretação que foi o resultado ali da minha tese. E eu nunca podia imaginar que esses testes hoje eu faria eles no consultório, que eu poderia prescrever para um paciente fazer o perfil da microbiota dele. E isso já é uma realidade. Então, eu brinco que os profissionais que não souberem ou analisar o teste, ou pelo menos entender, a gente sabe que não é ainda acessível para todos, mas se a gente não entende isso, a gente vai ficar para trás. Porque vão vir mais novidades, então você precisa entender ali a base. Então vai vir teste de fungo, vai vir teste com metabólitos de bactérias, então a gente precisa ficar sempre por dentro. E essas ferramentas ajudam demais na prática clínica. Mesmo sem teste, se você tiver o raciocínio e o entendimento da microbiota intestinal, você consegue fazer coisas incríveis. E hoje vocês vão escutar o depoimento de alguns pacientes queridos que tiveram uma grande transformação na vida deles graças a esse conhecimento da microbiota intestinal. Tenho certeza que vocês vão se emocionar como eu mesma me emocionei bastante. Olá, tudo bem? Eu sou o Ed Cravo, sou empreendedor, fundador de uma empresa de tecnologia em Chicago, nos Estados Unidos, e tenho tido o privilégio de ter o acompanhamento nutricional com a Karina e a Rita de Castro faz um ano, praticamente. Eu tenho um histórico de saúde delicado com inflamação intestinal autoimune, e vários agravantes por consequência. Isso já faz 18 anos que eu venho lidando com essa situação. Por isso decidi começar o atendimento nutricional com a Karina. Anteriormente eu já tive tratamentos de ponta, pode-se dizer, né, nos Estados Unidos, com consultas médicas na NYU, na Cornell, na Universidade de Chicago, e acesso a todos os remédios e tratamentos mais avançados que existiam. E mesmo acreditando que esse acompanhamento é importante e tem sido importante para mim, os profissionais e essa medicina com a qual eu estava lidando, eles não acreditavam que era possível tratar a raiz do que eu tinha por um acompanhamento nutricional. E sempre fui, de fato, descorajado dessa opção ser uma opção prática para mim, ser uma opção eficaz. E todos praticamente presumiam que essa situação era o meu destino, traçado pela minha genética. E eu vinha cada vez pior, né? Foram 18 anos e ao passar dos anos cada vez piorando. Cheguei a precisar de 4 cirurgias nos 2 anos antes de começar o acompanhamento com a Karina. Faz um ano que estou acompanhando, não tenho tido mais nenhuma. Chegamos ao conhecimento da importância de ter um acompanhamento nutricional personalizado à minha epigenética, e também do grande papel que uma microbiota saudável tem na estabilidade de tantos sistemas, né, do nosso corpo. Eu já tinha perdido a esperança que fosse possível melhorar, mas eu tenho a sorte de ter uma parceira de vida que tinha esperança e determinação de me ver melhor, e ela começou a pesquisar e estudar através de livros, chegava a ler artigos científicos,
de como alimentação e hábitos saudáveis poderiam estar agravando ou ajudando a minha situação. Daí ela encontrou o conteúdo generoso que é entregue por esse grupo maravilhoso de profissionais, como a Rita, como a Karina e o Luciano Bruno, por exemplo. E alguns meses depois de estar estudando esse conteúdo e já começar a praticar vários dos ensinamentos que a gente estava aprendendo ali, comecei o acompanhamento. Tem mais de um ano agora que eu não tenho tido nenhum um episódio sério onde eu tenho precisado de cirurgia, e eu venho me sentindo muito melhor. Mas o meu caso ele era e é mais complicado que a maioria. A Karina realmente aceitou um grande desafio a pegar o meu caso, estudar o meu caso e se dedicar a ele. Graças ao conhecimento, a preparação e o profissionalismo da Karina, eu tenho melhorado em vários quesitos. Não só notavelmente, que eu vejo e sinto no dia a dia, mas também por testes de laboratório, mostrando uma progressão nos marcadores relevantes da minha microbiota, nos testes de sangue que eu tenho feito para acompanhar o tratamento. Eu lembro de alguns momentos, algumas situações onde eu fiquei até surpreso com a minha melhora. Uma primeira delas que eu lembro vividamente foi o primeiro dia que eu tive a habilidade de sair e jogar tênis com a minha namorada, sem precisar, sem ter nenhuma urgência, sem precisar de ir embora para casa antes por causa da minha situação de saúde. E eu topei gravar esse vídeo porque como eu tinha perdido a esperança e eu voltei hoje em dia a ter essa esperança, a ver com os meus próprios olhos e sentir na pele que é possível se melhorar, eu quis gravar esse vídeo para ajudar a espalhar a esperança e ajudar as outras pessoas a acreditarem também que é possível ter uma melhora com a dedicação, com o acompanhamento ou simplesmente com a dedicação pessoal mesmo. E para quem pode iniciar o acompanhamento direto com profissionais comprometidos como a Karina, eu indico começar o mais rápido possível. Quem não pode começar, eu indico começar como eu comecei. Acompanha, estuda, acompanha o conteúdo que a Karina passa pelas redes sociais, que é um conteúdo com bastante amparo científico, e vai seguindo ela nas redes sociais, executando com bom senso o que vai fazendo sentido para si, mas na realidade você consegue ver uma diferença. Começa a acompanhar, começa a prestar atenção em si mesmo, nos seus sintomas, e você vai começar a encontrar o caminho. Então, eu queria dizer obrigado, né, a Karina, parabéns por estar tão engajada e comprometida em transformar vidas, né, através da nutrição e através da nutrição e ciência. Então, obrigado, Karina, e para todo mundo que está vendo, força na sua jornada e lhes desejo boa sorte. Olá, meu nome é Andréa Cassolari e hoje eu estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Bom, eu conheci a Karina através de uma amiga que me recomendou e eu comecei a seguir ela no Instagram e comecei a acompanhar o conteúdo dela, né? Tudo que ela fala sobre o intestino, microbiota e tudo mais. É um assunto que eu sempre tive muito interesse devido ao meu problema, porque eu já tenho esse problema há uns 9 anos, mais ou menos. E esse problema intestinal começou devido a uma infecção que eu tive que tomar muitos antibióticos, né? E aí deu um mês depois que eu fiz esse tratamento, eu comecei a desenvolver uns sintomas muito esquisitos no meu intestino, né? Então assim, eu comecei a perceber mais uma intolerância para alguns alimentos, mas eu não conseguia nunca muito identificar, porque você vai comendo meio misturado as coisas, então você não consegue separar uma coisa da outra. Bom, por muito tempo eu sofri demais. Eu fui em vários médicos, eu fui em nutrólogos, fui em vários gastros, clínico geral, homeopata, antroposófico. Eu fui em todas as linhas que você pode imaginar para tentar resolver o meu problema. E aí, quando eu fui marcar o horário com a Karina, eu fui, bom, vamos lá, mais uma pessoa para eu experimentar, vamos ver o que vai dar. Eu acho que ela pode ser uma solução, porque ela trata exatamente, né, da região do meu organismo que eu tenho mais problema. Ela não é uma pessoa que trata do geral, ela é bem focada nas questões intestinais. E aí fui lá na consulta com ela me passou uma dieta e uma suplementação, algumas coisas para eu tomar. E desde então eu percebi uma melhora muito maravilhosa. Eu tô há quase 2 meses fazendo o tratamento, mas com 1 mês eu já vi uma diferença absurda, né? Assim, uma diferença que assim, eu
comecei a ter raramente os sintomas que eu tinha, assim, que eu tinha diariamente, todo dia eu acordava mal. Então eu não tenho mais tido os sintomas na parte da manhã. Se eu tive um dia, eu acho que foi muito. Então, e porque eu tinha comido alguma coisa que não estava legal no dia anterior, eu saí um pouco da dieta no fim de semana, então no dia seguinte deu aquela sentida. E com isso foi muito legal, porque toda essa experiência de seguir a dieta direitinho, e no fim de semana, quando eu comia uma coisa ou outra fora da dieta, eu conseguia perceber exatamente o que era que estava me fazendo mal. Então hoje eu tenho uma consciência corporal muito diferente do meu organismo, né? É uma coisa incrível, porque às vezes um componente básico na sua alimentação, no seu ingrediente básico, né, no seu dia a dia, que você acha que não vai te fazer mal, aquilo te faz muito mal. Então, por exemplo, o alho e a cebola, para mim, péssimos, assim, me fermentam demais, me deixam muito estufada. E assim, eu ter a consciência disso foi muito importante. Eu acho que sem ter feito essa dieta e esse acompanhamento, eu não iria conseguir saber o que estava me fazendo mal, porque geralmente você come tudo muito misturado, né? Pra mim, assim, eu não tenho como agradecer, porque, né, a saúde, quando a gente está bem com a saúde, a gente está bem com tudo, né? Então, eu não tenho como agradecer todo o carinho dela e a atenção, com todas as dúvidas que eu tive e o acompanhamento todo, ela foi excepcional. Muito, muito, muito feliz e muito obrigada por ter me dado uma luz, né? Depois de tantas pessoas que eu procurei, você ter conseguido me ajudar. Obrigada. Olá, meu nome é Débora e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2014 eu comecei com a rigidez no pé esquerdo e essa rigidez foi subindo para a perna esquerda e foi piorando até que em 2015 eu tive o diagnóstico da síndrome da pessoa rígida. É uma síndrome neurológica autoimune. E tive o diagnóstico também da tireoidite de Hashimoto. E aí na época eu comecei o tratamento medicamentoso, né? Só que a síndrome da pessoa rígida é uma síndrome rara, então não existe um medicamento específico para ela. Então eu comecei os tratamentos que estavam disponíveis na literatura médica na época. Mas infelizmente eu não respondi a nenhum deles. E eu só fui piorando, até que foi final de 2017, início de 2018, eu estava numa cadeira de rodas, né? Eu tinha piorado bastante, eu tomava muita medicação para controle de sintomas, eu usava tarja preta, usava tarja branca, eu vivia dopada, vivia passada, eu vivia com sono, eu não era eu mesma, né? Eu realmente, minha qualidade de vida tinha caído demais. E aí eu resolvi procurar outras opções. Foi quando eu cheguei no tratamento nutricional, né? E aí na época foram removidos alguns alimentos da minha alimentação, como glúten, leite, né? E aí eu percebi uma melhora dos meus sintomas, né? E foi quando pela primeira vez eu comecei a ver uma relação entre a alimentação e os sintomas da autoimune. Mas assim, na época eu tinha altos e baixos, eu melhorava, piorava, até que em 2019 eu descobri que eu estava com insuficiência pancreática exócrina, né? Os anticorpos da síndrome da pessoa rígida atacaram meu pâncreas, eu tinha desenvolvido uma insuficiência pancreática exócrina e já estava severa na época. Eu tive que parar de comer carne porque eu não conseguia fazer a digestão, enrijecia com a carne e tive que começar a usar enzimas pancreáticas. E assim continuei o tratamento nutricional, né? Eu perdi muita massa muscular na época e eu não estava estável ainda. Eu melhorava, piorava, piorava, até que ano passado eu estava com a rigidez muito grande aqui na torácica. Eu tinha ido parar no hospital com falta de ar por rigidez na torácica. E aí eu já conhecia, né, já seguia a Karina nas redes sociais, né, e eu vi ela falando de um tratamento integrado com a Rita Castro. E ela falou de duas coisas que me chamaram muita atenção, que foram a modulação da microbiota e a regulação dos neurotransmissores. E na época, além da rigidez, né, eu estava dormindo muito mal, meu sono estava muito desregulado. E aí eu resolvi entrar em contato e marquei uma consulta o mais rápido possível. E aí elas analisaram, né, meu teste genético e me pediram um teste de microbiota. E a minha microbiota, ela estava muito disfuncional.
eu tinha um excesso de protobactérias, eu tinha um excesso de bactérias inflamatórias, de gram-negativas, eu tinha pouca quantidade de bifidobactéria, pouca quantidade de bactérias anti-inflamatórias, eu tinha um excesso de fungos, eu tinha uma distensão abdominal absurda, enfim, eu tinha um exame de microbiota totalmente disfuncional. E aí elas começaram com tratamento nutricional, a dieta low carb, o jejum, começaram a entrar com suplementos para barreira intestinal, com polifenóis, com fibras, com tratamento para os fungos, né? E aí eu comecei a melhorar. No final do ano passado, eu já estava muito melhor, né? Eu tinha melhorado em vários aspectos, né? Não só da síndrome, mas eu tinha perdido peso, eu ganhei massa muscular, eu ganhei disposição, meu cabelo parou de cair tanto, né? Só que eu ainda continuava com a intolerância a alguns alimentos, né? Eu não conseguia comer alimentos muito proteicos, mesmo sendo de origem vegetal, mas eu enrijecia um pouco. E aí elas continuaram com a suplementação para a barreira intestinal, com a suplementação para os fungos, que eu ainda continuava com a candidíase, né? E aí eu melhorei bastante. 1 ano e 2 meses de tratamento com a Karina e com a Rita, eu, assim, posso dizer que minha saúde melhorou muito em vários aspectos, né? Não só da síndrome, da rigidez, né? Mas sobre vários aspectos. Hoje eu tô muito mais disposta, eu voltei a fazer exercício, né? A minha saúde, ela hoje é muito diferente do que era ano passado, né? E eu vejo que isso se deve muito a essa questão realmente da modulação da microbiota. Assim, outra coisa também, eu voltei a dormir melhor, eu tô mais estável com sono, eu tô conseguindo descansar. Então, assim, tudo vai fluindo melhor no corpo. Então, eu já tô dando esse meu depoimento aqui para vocês, porque, assim, eu só tenho a agradecer as meninas, a Karine e a Rita, por tudo que elas têm feito por mim, né? Eu ainda não estou em remissão, mas eu sei que eu estou no caminho e eu vou chegar lá. E realmente essa remissão, ela tem tudo a ver com essa modulação da microbiota. Ela se não houver essa modulação da microbiota, realmente não é possível essa melhora. Então é isso, né? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco aqui com a minha experiência. Então é muito gratificante ouvir histórias como essa. E é isso que me move a continuar estudando e trazer e dividir a informação da microbiota intestinal de maneira descomplicada e acessível, porque só assim que a gente vai conseguir ajudar os pacientes. A gente sabe que microbiota intestinal, a gente também não pode simplificar a ponto de falar que modular a microbiota é só colocar um probiótico. Então por isso que a gente precisa ter o conhecimento científico. Mas a gente sabe que dá para descomplicar e trazer isso de uma maneira acessível para todos e transformar as pessoas igual esses pacientes hoje dividiram a história deles com vocês. E foi com esse propósito que eu criei o conteúdo do Microbiota Club de 2021, com seleção de profissionais especialistas no tema, que atuam na prática clínica, e também alguns pesquisadores e cientistas, porque a junção dos dois que é super importante. Então a gente vai ter uma variedade ali nas palestras para que você possa formar o seu raciocínio e ficar super atualizado no tema. Hoje eu vou dividir com vocês quem são esses convidados especiais e quais são os temas que eu selecionei para esse ano de 2021 do Microbiota Club.